Uma das coisas que eu decidi para a minha resolução do próximo ano, eu vou depositar menos esperanças no hardware, principalmente em algumas empresas. O problema disso tudo é que daí as fabricantes começam a mudar um pouquinho o seu comportamento e aí eu sou obrigado a plantar um pouquinho de expectativa. No ano que vem a gente provavelmente não deve ver nada de processador para desktop da Intel, o que é muito triste, porque significa que a AMD vai nadar de braçada por mais um ano, tranquilaço. Nem por isso a gente deve perder as esperanças, porque a Intel deu bons sinais de que ela deve dar uma resposta à altura, finalmente, depois de vários anos ali sofrendo para se manter viva no mercado. Parece que ela vai trazer concorrência e para a própria placa de vídeo da Intel, que foi o melhor lançamento, um dos melhores lançamentos dos últimos anos da Intel, considerando a situação toda da Intel, nós temos boas notícias. Inclusive para você que já comprou uma Intel Arc ou tá pensando em comprar uma Intel Arc, você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. A Intel fez o anúncio aí da sua nova geração de processadores para notebook. Calma! Vocês estão querendo sair já, calma. Isso diz respeito a você, diz respeito a todos nós que estamos aqui. Mas foi interessante porque, assim, eu tive a oportunidade de ir até o anúncio, né? A Intel convidou veículos de imprensa do mundo todo, então tive lá dividindo o espaço com várias pessoas. E a gente falou sobre a nova geração de processadores para notebooks, a nova geração de processadores para servidores, os Xeon, aquele que futuramente vai virar o seu processador Xeon baratinho. Ainda que a Intel não queira falar sobre a nova geração de GPUs, ela acabou falando. E ela acabou trazendo anúncios que vão impactar também o mercado de placas de vídeo para desktop. E os próprios CPUs para notebooks, eles são sempre um primeiro passo para o que a gente deve ver para desktop. As últimas gerações da Intel, começando ali pelo Meteor Lake, vieram trazendo alterações importantes. Aí depois nós tivemos o Lunar Lake, que trouxe uma revolução basicamente, né, porque a Intel mudou completamente a forma de fazer os seus chips, ou como ela construía, né, o projeto. E nós vimos ali uma pequena revolução nos últimos anos com o lançamento dos gráficos integrados Intel Arc. Esses gráficos integrados Intel Arc são basicamente os Intel Arc que viraram as placas de vídeo para desktop, que, de novo, muita gente ainda nem sabe que a Intel tem placa de vídeo para desktop. Não só ela tem, como já tá na segunda geração, indo para a terceira geração e trazendo recursos, eu diria que a altura da líder de mercado, a líder isolada hoje de mercado, que é a Nvidia. Eles falaram no geral sobre a arquitetura, o foco foi nos núcleos de eficiência, os Darkmount, que esses sim vão acabar fazendo uma diferença enorme na questão da dissipação de calor e consumo e tudo mais, que é o que a Intel tá precisando. Mas o que esses processadores para notebook tem a ver com processador para desktop? Bom, o que tá saindo agora, eu sei que é um pouco confuso, mas vai ficar pior. Os processadores que vão ser lançados agora, esses processadores eles foram anunciados agora, na verdade foi mais para falar sobre a arquitetura, e eles vão ser lançados só em 2026. O anúncio vai ser durante a CES 2026, a gente deve estar lá para fazer a cobertura também, então tem primeira mão para testar. Eles vão ser o Core Ultra 300. Até o momento, até o que consta, não deve ter Intel Core Ultra 300 para desktop. E cadê o Core Ultra 300 para desktop? Bom, segundo consta ele vai vir, ou talvez venha só como 400, a gente também não sabe. Ele ainda deve dividir a mesma arquitetura que nós vemos aí nos notebooks, vão ser os mesmos núcleos, a mesma tecnologia que a gente tá vendo, inclusive com os núcleos Darkmount. Tudo que a gente tá vendo de evolução, a gente deve ter também para desktop. A única coisa que provavelmente a gente não deve ter é a GPU integrada, que ainda deve ser uma ARC de segunda geração. Como a gente viu aqui, né, com os anúncios para notebooks, com as evoluções que a gente teve e com as atualizações que eles têm tecnologicamente, né, deve ser bem interessante. Inclusive, obviamente, para desktop muda a quantidade de lanes, PCI Express, enfim, suporte a memória. Para notebook a gente está suportando memórias aqui DDR5 até 7200 megatransfers por segundo. Para desktop também deve ser disso para mais. O que eu achei mais empolgante, na verdade, desse evento foi a gente poder falar sobre GPUs. Com os Intel Panther Lake vem também a nova geração de gráficos integrados da Intel. Você, que saco, falou sobre gráfico integrado. Mas lembra que o gráfico integrado, ele divide a arquitetura com as placas de vídeo dedicadas para desktop, com as GPUs para desktop. Existiu uma certa confusão lá, inclusive a gente teve a oportunidade de conversar com o Tom Peterson. Diria que é um
dos líderes ali, né, da divisão de gráficos da Intel hoje. Ele que já trabalhou na Nvidia por diversos anos. Inclusive até fiz uma zoeira com ele. Eu falei, eu acho que o Jensen só comprou um pedaço da Intel porque ele tá com saudade de trabalhar com você. Ele falou, não, ele nem sabia quem eu era, não sei o que. Eu falei, não sabia, agora eu acho que ele sabe quem é você, né? A gente falou sobre as Battle Mage, inclusive sobre o problema, né, de performance das Battle Mage, os drivers e tudo mais, de que eles também estão perdidos em relação à nomeação. Então, pra tentar ajudar a explicar pra vocês, né, a gente teve a primeira geração de Intel Arc pra desktop, que foram as Arc A. Depois nós tivemos a segunda geração, que foram as Arc B. Aí teve a B570 e a B580. Existem rumores de uma B770. A B significa Battle Mage e A significa Alchemist. Não significa Arc, significa Alchemist. E isso foi uma forma que a Intel encontrou de separar as gerações. Todas as fabricantes têm codinomes internos para essas GPUs. Então, por exemplo, da Nvidia teve Blackwell. Cada um escolhe uma temática. E eles têm esses codinomes internos. A Intel acabou meio que carregando esse codinome interno para algo externo. Só que o que acontece? Nos notebooks, para a nova geração, para o Panther Lake, a gente vai ter a terceira geração de GPUs Intel Arc, que supostamente deveria carregar o codinome Celestial, com a abreviação C na frente. Então ela deveria ser uma C alguma coisa. Só que para notebooks elas vão chamar B. Intel Arc vai ter uma nova iteração. Então a gente teve agora a Celestial, que ela é a Celestial, mas ela não chama Celestial, ela é a Z3 ou Xi3, que vai levar uma abreviação B na frente. Então, só para tentar elucidar, existe a primeira, a segunda e a terceira geração. Esta GPU que vem nos notebooks, de fato é terceira geração, mas ela carrega o nome da segunda, apesar de carregar o codinome da terceira e trazer todas as tecnologias da terceira. Então, ela é uma GPU moderna, ela é uma GPU nova. E o legal foi que o que a gente tá vendo com as Celestial, ou com as Xi3, ou com as Z3, Z3, XZ3, como você queira chamar, é o que a gente vai ver nas placas da nova geração da Intel. A B580 e a B570 foram placas bem interessantes. A Intel conseguiu resolver muitos dos problemas, muitíssimos problemas que tinham com a Intel Arc. E a próxima geração promete vir muito melhor. E vou falar pra vocês, o que eu consegui ver em primeira mão é bem empolgante. Com gráficos para notebooks ou para handhelds, no caso, a Intel tá conseguindo trazer uma performance muito boa. Eu consegui ver 2 jogos rodando lá, né? Um foi o Dying Light The Beast, o outro foi um jogo que eu não tenho ideia, porque eu nunca joguei, mas eles falaram que é uma nova versão de um jogo que já foi lançado há muito tempo, Dying Light The Beast, e tava rodando bem. Isso num dispositivo que era setado no máximo 45 watts. Ainda que a Intel não consiga brigar no high-end, se eles conseguem fazer uma GPU para notebook que consome pouco e que entrega muita performance, significa que eles conseguem escalar isso para GPUs de entrada que podem funcionar sem precisar de conector de energia, coisa que a gente não vê desde a GTX 1050 Ti. E para quem já tem uma Intel Arc, ou para quem tava querendo comprar uma Intel Arc, mas fica assim, sei não, hein, eu vou comprar essa Arc aí, vai que a Intel de repente não dá suporte. Bom, a Intel anunciou o Multi-Frame Generation com o ZSS 3, e o Multi-Frame Generation vai estar disponível para todas as Intel Arc, para todas as GPUs que trabalham com a arquitetura Intel Arc. Também testei o Multi-Frame Generation deles lá e posso dizer que tá bem bom. Eu diria que tá muito próximo da Nvidia em usabilidade. É claro que eu não comparei frame a frame, input lag, latência, essas coisas. Não teve como. Mas deu pra gente ver na prática. E na prática, eu diria que a sensação de usar o Multi-Frame Generation da Intel, muito mais próximo de você utilizar o Multi-Frame Generation da Nvidia do que você utilizar, por exemplo, o Lossless Scaling com aquele Multi-Frame Generation genérico. Muito mais próximo disso, tá? A Intel continua trazendo atualizações, continua trazendo melhorias, resolveu boa parte, continua trabalhando para resolver os gargalos que estava tendo de driver em relação a alguns jogos para CPUs mais antigos, o que faz ainda mais sentido para um produto de entrada. A B580 era algo que não dava para recomendar, por exemplo, para quem tem nem um Ryzen 5 600, hoje já é algo que dá para você considerar se você tiver um Ryzen 5 600. Então a perspectiva é positiva. Tive a oportunidade de visitar a fábrica da Intel no Arizona. Eu só posso resumir de uma forma assim que dê para você entender. Imagina que você está num filme de ficção científica e você entrar numa instalação espacial. É isso, você entrar na fábrica. E detalhe, a gente só pode visitar a parte mais suja da fábrica, que você precisa só de uma camada de bunny suit, que é tipo literalmente uma vestimenta de coelho, que eles falam que você tem que colocar luva em cima de luva e cobrir tudo e pôr máscara e várias coisas, porque não pode ter partícula. E eles estão trabalhando já com um novo processo 18A. Até o momento que a gente grava, eles só tem eles de cliente. Existem rumores de que a Microsoft pode estar levando os chips para eles, mas a boa notícia é que a Intel agora vai fabricar os seus chips nessa fábrica no Arizona, tá recebendo incentivos do governo americano, tá recebendo incentivos da sua colega Nvidia, agora mais do que amigas. Isso dá uma perspectiva positiva para nós pro próximo ano. Significa que a gente deve ver um pouco de concorrência, ainda que venha primeiro num setor onde a Intel já meio que domina, que é nos notebooks, mas que significa que ela tá tendo força para conseguir brigar por isso. E independente das suas questões de a gente achar que ela ia falir, basicamente, ela tá indo bem. Então, se você ainda tá
pensando em uma placa de vídeo da Intel, eu diria que atualmente já é um bom momento para você comprar, até por conta dos recursos, por tudo que a gente teve com as Intel Arc. Os processadores para desktop a gente deve ver pelo menos um retorno. Eu diria que a gente deve voltar mais ou menos porque a gente tava ali na 10ª geração. Se fosse para fazer um chute, eu chutaria que a gente vai voltar ali pra disputa na época da 10ª geração. Tava meio equilibrado. E diz aí se vocês estão esperando para fazer upgrade, se vocês estão empolgados com os anúncios aí. Qual que é o processador para notebook que vocês estão usando? Que eu tô curioso, né? Aqui no Brasil, pouquíssima gente tem a nova geração de processadores da Intel ou mesmo da AMD. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like e se inscreve no canal.